Sofia de Melo Brainer escreveu um dia que o Porto é o lugar onde começam as maravilhas e todas as angústias. O Porto que, na expressão de Pedro Homem de Melo, é a palavra exata que nunca ilude. Sem ilusões e com todas as palavras. Está na hora do grande debate a partir do Salão Árabe do Palácio da Bolsa. Boa noite e bem-vindos. Este é o primeiro e único debate em canal aberto na televisão portuguesa com todos os candidatos à Câmara Municipal do Porto e são 11. Rui Moreira, atual presidente, recandidata-se ao terceiro e último mandato. Tiago Barbosa Ribeiro é o candidato do PS. Vladimiro Feliz do PSD. Hilda Figueiredo da CDU. Sérgio Aires do Bloco de Esquerda. Bebiana Cunha do PAN, António Fonseca do Chega, Diamantino Raposinho do Livre, Diogo Araújo Dantas do PPM, Andreira do Volt e Bruno Rebelo do Ergt. Antes das palavras, alguns números num breve retrato do Conselho. O Porto continua a perder população, tem pouco mais de 230 mil habitantes. O setor com mais trabalhadores é o comércio, com 17,1%. O rendimento mensal está bem acima da média no país, que é de 1.206 euros. O desemprego está muito acima da média nacional, com uma taxa de 9,2%. Rui Moreira ganhou as últimas eleições, o PS teve 28,5%, quase o triplo do fraco resultado conseguido pelo PSD em 2017. CDU e Bloco de Esquerda ficaram pouco acima dos 5% e o PAN aproximou-se dos 2%. A abstenção foi de 46,3%. Está na hora do grande debate e com todos, boa noite a todos. Rui Moreira, comece por si, atual presidente, recandidato a um terceiro mandato, é apontado em várias sondagens como um vencedor antecipado, mesmo assim tem a campanha mais cara do país. Porquê? Bom, muito boa noite. Cumprimento naturalmente as candidatas e os candidatos, meus adversários, também o Gilberto, todos os telespectadores que estão a assistir a esse programa. Relativamente a essa matéria, há uma questão que eu gostaria de dizer antes de mais. A ideia de que a democracia tem que ser muito barata é uma ideia que a mim me incomoda e, portanto, não posso deixar de o dizer. A segunda coisa que quero dizer é que o movimento independente, como o nosso, não tem os recursos que os partidos têm instalados. Os partidos estão na permanência instalados, enquanto nós só podemos funcionar durante a campanha eleitoral e as nossas ações terminam no dia da campanha eleitoral. E depois, naturalmente, tem também a ver com aquilo que é a nossa expectativa da votação, porque uma coisa é verdade, nas duas campanhas eleitorais nós nunca excedemos o nosso orçamento, mas também nunca deixamos de pagar. Não houve suborçamentação. Não houve suborçamentação e não deixamos de pagar. E, portanto, essa comparação é uma comparação, ao meu ver. Há 8 anos, Rui Rio apoiou informalmente, embora o PSD tivesse outro candidato à Câmara do Porto. Agora, com o Rui Rio como líder do PSD, o Rui Moreira parece ser o grande adversário do PSD. Porquê? Eu espero que não. A minha intenção é apenas concorrer à Câmara Municipal do Porto. Não escolhi ninguém como adversário principal. Portanto, essa questão é uma questão que tem que colocar a ele e não a mim. Vladimiro Feliz, o seu partido quis apoiar Rui Moreira, houve um jantar ao mais alto nível. Como é que agora o candidato do PSD se torna numa espécie de opositor número 1 do candidato preferido há meia dúzia de meses? Antes de mais, muito boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, boa noite ao Gilberto. Essa é uma história que o Dr. Rui Moreira poderá contar melhor que eu, porque eu não estive nesse jantar. E, portanto, eu não falo do que não sei e repito daquilo que eu sei e daquilo que eu falei com o presidente do meu partido. Nunca houve a hipótese de o PSD apoiar o Dr. Rui Moreira. Houve conversas provavelmente para outro nível de entendimento, não chegaram a acordo, mas estará aqui a pessoa certa para falar disso. Quanto a mim, sinto-me uma escolha do meu... Mas há duas versões da mesma história? Não, eu sei o que o presidente do partido há muitos meses me diz, antes desse jantar que aconteceu. E, portanto, aquilo que aconteceu nesse jantar, aquilo que o presidente do partido me dizia e aquilo que eu estava a trabalhar com o presidente do partido para a cidade, nada tem a ver com esse jantar. Tiveram duas pessoas relevantes do partido nesse jantar, não esteve o presidente Rui Rio, e segundo tudo aquilo que conhecemos publicamente dessa conversa, nunca da parte dele, e como é público, não de agora, mas já de algum tempo,
esteve em cima da mesa a pé do Dr. Rui Moreira e penso que é público e notório para todos. E ser alternativa a Paulo Rangel não o diminui? Nada, é um orgulho. O Paulo Rangel é um social-democrata, como todos os sociais-democratas, gosta de levar o seu mandato até ao fim, é deputado europeu, quererá cumprir esse mandato. Eu vi recentemente, por exemplo, no Expresso, o Dr. Rui Moreira dizer que algo inesperado pode levar a que não se termine os mandatos. Nós no PSD, e o Dr. Rui Rio por várias vezes o disse, nós no PSD temos por hábito cumprir os nossos mandatos. E o Dr. Rui Moreira... Eu ouvi dizer também que Rui Moreira sufocou o legado do Rui Rio. Como? Ouviu dizer que Rui Moreira sufocou o legado do Rui Rio. Sim, mas deixe-me só terminar porque há aqui algo de muito importante. O Dr. Rui Moreira diz que o seu número 2 seria capaz de gerir tão bem a Câmara como Medina fez após António Costa. E eu acho que isto não é sério para os portuenses. Ou será sério se, a meio deste debate, o Dr. Rui Moreira sair para entrar o seu número 2 no debate para que os portuenses o conheçam. Quanto ao legado, um enorme orgulho em ter participado na equipa de Rui Rio. Fui vereador da Educação, da Juventude, da Inovação. Não, disse que Rui Moreira sufocou o legado do Rui Rio. Ok. Disse, acima de tudo, que estagnou aquela que era a dinâmica de crescimento e desenvolvimento da cidade. E em muitos números isso é evidente. A diminuição da população é óbvio que não é um problema da gestão Rui Moreira, vem de há décadas no Porto, mas, por exemplo, a perda de alunos nas nossas escolas, que vai do pré-escolar até ao ensino secundário, é clara e notória. Perdemos 20% dos alunos em 8 anos, o que revela bem a perda de competitividade do setor educativo, quer para outros concelhos, quer a perda de população. Rui Moreira, só para esclarecermos o assunto e em 30 segundos, foi ou não convidado pelo PSD para ser o candidato do PSD ao Porto? Eu fui convidado por 2 pessoas que falavam em nome do PSD. Incluindo um vice-presidente? O Presidente não estava lá. Portanto, estava um vice? Acho que é um fait divers que não interessa, portanto, não fui convidado. Quanto às crianças, devo dizer que não espero ficar com o cognome do povoador. De facto, aquilo que nós sabemos hoje, não apenas no Porto, infelizmente, como em Portugal, é que nós estamos a viver um inverno demográfico muito sério. E essa, aliás, é uma matéria que devia fazer-nos a todos pensar como é que vai ser o futuro do país quando vemos que a população do país, pela primeira vez, baixou. E baixou muito. Tiago Barbosa Ribeiro, boa noite. Está nestas eleições para tentar ganhar a Câmara daqui a 4 anos, quando já não houver Rui Moreira. O PS, em boa verdade, nunca foi uma oposição assim tão firme a Rui Moreira ao longo dos últimos 8 anos. Está aqui para fazer rodagem ou mais do que isso? Bom, muito boa noite, Hugo Gilberto, muito boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham, especialmente os do Porto, e a todos os que trabalham no Serviço Público de Televisão, que tanta falta faz ao Porto e ao país. Sobre a sua questão, muito diretamente, não, eu estou aqui para ganhar a Câmara Municipal do Porto agora, e permita-me discordar que o PS tem tido um processo de afirmação política ao longo dos últimos anos e de afirmação da sua alternativa na cidade. O PS, durante o período mais crítico da pandemia, apresentou 25 medidas para apoiar as famílias e as empresas que, se tivessem sido aprovadas, o Porto não teria sido, eventualmente, uma das autarquias do país que menos apoiou o comércio e a restauração durante a fase crítica da pandemia. Medidas de apoio às famílias, medidas no orçamento, medidas no PDM, em que afirmamos também aí uma alternativa e, portanto, votamos contra a visão mais orientada pela iniciativa liberal e pelo CDS, que preside à visão da atual maioria. E, portanto, nós temos vindo a afirmar essa alternativa e eu estou mesmo aqui para ser Presidente da Câmara Municipal do Porto, em nome dos valores que temos vindo a afirmar. Uma cidade mais coesa, uma cidade que inverta o declínio a que temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos. Ouvimos agora aqui que há um problema demográfico no país. É verdade, mas o Porto é dos maiores municípios do país aquele que mais habitantes perdeu em percentagem da população nos últimos 10 anos. O Porto tem uma percentagem de envelhecimento da população superior à média nacional e isso acontece porque nós não conseguimos captar jovens e jovens casais que também possam ter filhos na cidade. Há problemas de mobilidade, há problemas de coesão, há problemas nos bairros, há muitos problemas para resolver na cidade e, ao longo dos últimos 8 anos, nós verdadeiramente não vemos nenhum projeto concretizado, a não ser agora voltar a anunciar para os próximos 4 tudo aquilo que deveria ter sido feito e não foi. Creio que é curto e creio que os portuenses têm aqui a possibilidade de afirmar, através do voto, a vontade de mudança que eu creio que é tão necessária na nossa cidade, votando no Partido Socialista. Hilda Figueiredo, o candidato do Chega, que é também presidente da União de Freguesias do Centro Histórico, já acusou, em alguns momentos públicos, de estar ao lado de Rui Moreira. Isto é um soundbite político ou a CDU já não é uma verdadeira oposição na cidade? Sabe, a CDU e as pessoas conhecem essa posição,
foi quem, ao longo dos 4 anos, percorreu esta cidade e manteve a ligação direta aos problemas das populações. Mas eu gostaria também de saudar naturalmente este debate, os nossos colegas aqui de debate, incluindo a si, incluindo aos técnicos da RTP que nos estão aqui a apoiar. E esperando também que os nossos telespectadores possam compreender bem as diferenças que existem nas propostas que agora muitos se atrevem a apresentar como se chegassem agora à descoberta dessas propostas. A CDU fê-lo ao longo de todo o mandato e são muitas e tentou que os problemas das populações sejam os problemas nos bairros, das obras que era necessário fazer, que faziam que andavam e não andavam, ou quando andavam não tinham em conta as reais carências das populações e eram mais de fachada do que de resposta aos problemas concretos, mas também os problemas das ruas, dos passeios, da falta de iluminação em muitas zonas da cidade, mas também os problemas da mobilidade, do trânsito, da forma como se encara a vida cotidiana. É preciso haver mais Porto nesta zona da cidade. Estamos aqui no coração do centro histórico, que sofreu imenso durante este período, seja a especulação imobiliária que correu com os moradores daqui para fora, mas que tendeu a alargar-se a outras zonas da cidade, nem só à zona central. Nós vemos agora já surgirem propostas de despejos noutras zonas, no Bonfim, em Campanhã, porque está a retomar-se essa onda especulativa com o fim da pandemia e porque a Câmara não quis tomar as medidas que a CDU propôs e repropôs há meses, e adiou tudo para depois das eleições, então nós corremos sérios riscos. Vamos detalhar essas propostas da questão da habitação e também do alojamento local e de outros temas que tocam seguramente os portuenses que vão a votos no dia 26 de setembro. Sérgio Aires, candidato do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é um partido que noutras eleições tem peso no Porto, mas que ao nível autárquico teve um candidato como Teixeira Lopes, que por mais do que uma vez se candidatou à Câmara e não conseguiu ter esse peso autárquico. Porquê? A mensagem não passa? Boa noite a todos os candidatos e candidatas e assim também. Não sei se a mensagem não passa. O que eu costumo dizer é que o voto é das pessoas e as pessoas farão com ele aquilo que entendem. Agora, naturalmente que estamos no mandato anterior, o voto que os portugueses e os portugueses deram ao Bloco de Esquerda, particularmente nossa presença na Assembleia Municipal, também se traduziu em proposta e também se traduziu em tentativa de inverter... Certo, mas os 5% das últimas eleições têm havido números melhores para o Bloco de Esquerda noutros atos eleitorais que não as autárquicas, é isso que me refiro. Sim, é natural que assim seja, é normal que haja diferenças de concelhos para concelhos e distritos para distritos relativamente a todas as forças políticas. Agora, aquilo que estamos a tentar, e eu em particular, que sou um independente e que me apresento representando do Bloco de Esquerda nestas eleições, estamos uma vez mais a tentar fundamentalmente passar uma mensagem de que é possível ter outra cidade e contrariar aquilo que tem sido a cidade até hoje. E é verdade que durante estes últimos 4 anos o Bloco de Esquerda tentou fazê-lo na Assembleia Municipal, umas vezes conseguindo fazer avançar as suas propostas, que muitas das vezes não tinham continuidade no Executivo e outras vezes não, mas o que estamos a tentar fazer justamente é, uma vez mais, fazer as pessoas entender que há possibilidades de termos alternativas e que é necessária uma diferença neste Executivo Municipal e que o Bloco de Esquerda traz essa diferença de uma esquerda socialista que pretende ter uma força também para poder fazer duas coisas. Uma é modular um outro xadrez político dentro do Executivo Municipal e a outra, aquilo que eu me comprometo pessoalmente, inclusivamente, é trazer mais transparência e para que os portuenses possam saber o que se passa dentro das reuniões do Executivo Municipal e aquilo que é decidido e que muitas vezes desconhecem completamente. António Fonseca, como é que alguém que esteve tantos anos ao lado de Rui Moreira consegue agora convencer a população que a solução já não é o que era, ou seja, Rui Moreira, e que a solução é um dissidente de um movimento independente que se juntou ao Chega? Bem, eu para já, boa noite, cumprimento a RTP, saúdos a todos
com todos os candidatos e todos os telespectadores. Ora bem, isto é um percurso político, quer dizer, eu sou independente, nunca fui filiado em nenhum partido, a experiência que tive e que já tenho há vários anos da cidade e do conhecimento que tenho da cidade, levou-me a que, de facto, era o momento de avançar com uma candidatura para a Câmara, por vários motivos. Primeiro, porque, de facto, o Dr. Rui Moreira não teve oposição absolutamente nenhuma, nem no primeiro mandato, nem no segundo. E a prova é que os vereadores do PSD, no mandato anterior, a meio do mandato, o Dr. Rui Moreira conseguiu convencê-los e trabalhá-los, não estou a criticar, quem, no fundo, o mais fraco aqui foi o PSD. E a prova é que, no atual mandato, algum destes vereadores fazem parte também já da lista que tem mandato, que está a funcionar, e como também fazem parte da lista para as próximas eleições autárquicas. O PS também, de uma certa forma, quer no mandato anterior, quer agora, não fez oposição nenhuma. E verifico que também a própria CDU, que normalmente é muito ativa nas suas propostas, só agora na reta final é que tomou alguma posição. Ou seja, obviamente que eu tenho alguma dificuldade de criticar o Dr. Rui Moreira, que ele no fundo conseguiu gerir, conseguiu passar para o seu lado a oposição. Mas tem dificuldade em criticar, mas está contra Rui Moreira, portanto. Pronto, agora vamos ao contra. O que é que não foi feito? 8 anos falhou muita coisa, sobretudo o que estava subjacente ao manifesto de 2013. Falhou a habitação, falhou o apoio, e neste caso a situação pandémica, no fundo, foi a gota d'água, porque não houve um apoio na hora, no momento, quer às empresas de rua, quer às famílias, quer às próprias juntas de freguesias. O não ter transferido as competências em 2013, embora não fosse sobre isso, não houvesse consequências ao fim de 6 meses. O não em 2019 também ter feito isso. A Câmara tem que ter uma estrutura macro, pensar na sua população e repovoar. E o que eu pergunto ao Dr. Rui Moreira, onde é que estão as casas para os jovens, onde é que elas estão? E já agora, também relativamente à situação da mobilidade, repara, uma cidade que se diz uma cidade das tecnologias tem um sistema de semáforos primitivo. Portanto, muito do trânsito caótico que temos na cidade tem a ver com a forma como estão a funcionar o sistema de semáforos. Portanto, estas situações, mas sobretudo a habitação, a mobilidade e a qualidade de vida das pessoas fez com que verificasse que o Dr. Rui Moreira está em fim de ciclo político, a cidade de Porto vai ter um fim de ciclo político com o movimento Rui Moreira. Eu acho que sei que vou ter dificuldade em ganhar, há que ser realista, mas é importante entrar para que em 2025 possa estar numa situação de ganhar a Câmara Municipal de Porto. Babiana Cunha esteve aqui há 4 anos, eu diria que as preocupações não são muito diferentes, mas que algumas se agravaram. Estamos a falar da overdose de turismo, da questão da habitação, da questão dos toxicodependentes. A sua receita, agora que já não é apenas candidata ao Porto, também a líder parlamentar do PAN, a sua receita é a mesma? Bem, antes de mais, boa noite, cumprimento desde já, cumprimento também os candidatos e a candidata e cumprimento as pessoas que nos estão a acompanhar neste debate. De facto, estamos perante um percurso de 4 anos, ou seja, passaram-se 4 anos desde o último debate que aqui estivemos. Há problemas que claramente se agravaram na cidade e que são sintomáticos daquela que tem sido o adiar de respostas políticas e de um programa político em matéria, por exemplo, de habitação, já que referiu não só durante 4 anos, mas durante 8 anos do Executivo de Rui Moreira, que trouxe à cidade em 2013 uma série de propostas em matéria de coesão social, em matéria de reabilitação, aquisição de ilhas, aquisição de habitação, com o objetivo de poder ter aqui um papel, entendemos nós, que deveria ser regulador do mercado. O Executivo de Moreira entendeu não o fazer e a verdade é que nós temos, comparativamente aos dados do último censo, aquilo que são os dados preliminares deste novo censo são claros. Nós perdemos 9% dos edifícios na cidade que se destinavam à habitação e evidentemente que eles estão a ser usados para outro fim. O PAN apresenta-se a estas eleições com um outro percurso, uma outra também maturidade, um percurso feito em sede da Assembleia Municipal, onde pela primeira vez, em 2017, elegemos uma pessoa para a Assembleia Municipal e se olharmos para aquilo que foram as recomendações, aquilo que foram os ofícios, aquilo que foi a participação do PAN em Assembleia Municipal, diria que apresentamos seguramente cerca de 100 propostas de melhoria das políticas da cidade. Portanto, temos aqui um percurso
que foi feito ao longo de 4 anos, apresentamos agora numa perspectiva em que assumimos que o Porto é a nossa causa, mas também é a nossa casa. E quando falamos neste mote que trazemos para esta campanha, falamos na nossa casa na perspectiva das políticas de habitação tão necessárias na cidade, e são vários os problemas, desde as questões da pobreza energética, desde também aquilo que é a necessidade de adaptação do edificado às alterações climáticas, desde as pessoas em situação de sem-abrigo e uma série de outros problemas. Não diga já tudo, não é? Que podemos aqui trazer, mas também referir que trazemos a nossa casa também para esta proposta às eleições autárquicas, na perspectiva também do ambiente. E no ambiente trazemos propostas coerentes com aquilo que é a batalha que enfrentamos, nomeadamente o combate às alterações climáticas. E já vamos ouvir sobre isso exigindo ao longo coerência nas políticas. do debate. Diamantino Raposinho, do livro, o que é que as suas propostas acrescentam numa visão de esquerda para a cidade? Olá, muito boa noite. Queria começar por cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o Hugo Gilberto e todos os telespectadores. O LIVRE tem como principais bandeiras desta campanha e como património político essencial os ideais da ecologia, do combate às desigualdades, da democracia participativa. E aí, no fundo, esta é a mensagem que nós queremos trazer a debate aqui no Porto. Achamos que estas questões não têm sido debatidas suficientemente e nós queremos que as nossas propostas sejam ouvidas. Queremos mudar as políticas seguidas nas últimas 2 décadas, queremos eleger para a Câmara ou para a Assembleia Municipal e achamos que a força das nossas ideias poderá conseguir esses objetivos. Muito bem. Diogo Araújo Dantas, do PPM, a segurança e o património são 2 dos vértices do seu programa para estas eleições, 2 das prioridades. É um dos candidatos que coloca na campanha a questão do Museu do Romântico. Chama-lhe o crime de Rui Moreira. Porquê? Sim, sobre essa questão, realmente haveria muito a dizer, mas primeiro eu só queria focar sobre uma questão, se não se importa. O PPM foi um dos partidos fundadores da democracia e há questões e falhas que nós temos que apontar. E aqui, eu tenho aqui uma notícia que, pronto, é a resposta basicamente ao que perguntou ali o Dr. Rui Moreira. Isto é uma notícia com 2 anos. Rui Moreira leva Costa ao altar com Rui Rio no Porto. É uma notícia do Jornal de Negócios em que fala um bocadinho do discurso do Dr. Rui Moreira, que diz: irrita-me profundamente quando dizem que ele, António Costa, é uma pessoa otimista, como isso fosse um defeito, e que se invoque que é bom na tática, sem perceber que tática sem estratégia não serve para coisa nenhuma. Eu só queria pôr ao relevo a tática entre o Rui Moreira e o PS. Quer dizer, o Rui Moreira e o PS de António Costa estão feitos, obviamente. Uma das provas é que a única junta é que o Dr. Rui Tiago Moreira... Barbosa Ribeiro não concordará com isso, mas isso é outra conversa. É que o Dr. Rui Moreira não se candidata, é a junta em que está o PS como presidente. E evidentemente que houve o teatro da escolha do candidato do PS, que foi um teatro, o teatro das críticas do Rui Moreira ao Poder Central, quando no fundo Rui Moreira é o próprio, faz parte, como alguém já disse, daquela franja elitista, sulista e centralista. E o PPM veio exatamente contra isto, contra defender o PPM, uma das questões fundamentais... Mas não me respondeu à minha questão. Sobre o Museu do Romântico. Ouvi falar sobre isto, disse que era o Museu do Romântico, cá está, é um dos crimes muito fortes. Porquê? Porque alia-se mais uma vez... Alegadamente houve uma explicação da Câmara já, não é? Exatamente. Alia-se mais uma vez a uma ideologia que é de esquerda, extrema-esquerda, que é tentar reescrever a história, que é pôr a história do Porto de lado. E o Museu Romântico, que sempre fez parte da alma portuense, da história portuense, neste caso oitocentista, era uma casa que foi reformulada. Mesmo há 2 anos o Dr. Rui Moreira gastou 500 mil euros com esta casa e que agora, de repente, não digo que o museu que está lá agora não tem as suas mais-valias, claro que tem, mas podia estar noutros sítios completamente diferentes. Isso faz parte do tal novo riquismo republicano e de esquerda que o Rui Moreira
tenta disfarçar, mas não consegue disfarçar. Foi numa resposta rápida e em poucos segundos, o que é que se passou com o Museu Romântico? Houve uma própria declaração do Presidente da Câmara sobre isso? Eu tenho alguma dificuldade em responder em 3 segundos a alguém que me acusa de cometer um crime por ter alterado aquilo, ou por alguém, nomeado por mim, ter alterado aquilo que é o aspecto expositivo do museu que está lá, em que a Câmara do Porto, de facto, investiu, fez um investimento e esse investimento não está perdido. O Museu Romântico precisava de obras há muitos anos, o telhado estava a cair, precisava de um conjunto de obras estruturais e assim foi feita uma candidatura, nada disso foi estragado. À altura, há 3 anos atrás, tinha havido uma nova forma de expor aquilo que estava no Museu Romântico e as pessoas na altura criticaram, disseram que de alguma maneira era demasiadamente decorativo. Aquilo que nós pretendemos naquilo que é a extensão do Romântico e nas outras extensões do Museu da Cidade é circular as coleções que a cidade tem, que nós temos, no fundo, nos nossos depósitos. Temos lá hoje uma exposição, a próxima exposição certamente que poderá e virá, com certeza, e eu já sei qual é que está programada, é voltar a pôr lá os tecidos, pôr lá os vestidos, pôr lá aquilo que tem a ver com essa parte do romantismo. E portanto, se alguém amanhã quiser voltar a pôr lá o que lá estava há 1 mês e meio atrás, pode voltar a colocar. A nossa visão do museu, a nossa visão do museu não é isto. E já agora, quer dizer, chamaram-me solista, enfim. Muito bem, vou dar aqui a palavra ao Tiago Barbosa Ribeiro, porque ao contrário dos seus diretos adversários tem menos 1 minuto e 20 e, portanto, vamos tentar sempre ter aqui uma gestão equilibrada do tempo. Houve aqui uma declaração, ou uma acusação forte, Rui Moreira e o PS estão feitos e o Tiago está aqui apenas como alguém que vai ver a bola, não é? Não, eu por acaso gosto de bola e acho que até sei ver bola e, portanto, sei ver também quando os debates tentam ser desviados por parte dos outros candidatos relativamente a assuntos que não dizem respeito àquilo que efetivamente está a acontecer. E, de certa forma, cada candidato tem a sua estratégia no debate e vamos ouvir aqui esta noite, certamente, todas as estratégias em contradição relativamente ao papel do PS nestas eleições e à tentativa permanente de associar o Partido Socialista a uma... Já ouvi até uma vez o atual Presidente da Câmara falar uma certa delegação do governo do Partido Socialista no Porto, quando eu sou candidato do Partido Socialista, tenho um grande orgulho no trabalho que o Partido Socialista tem feito no país e esteve esse combate no combate à pandemia, na vacinação, no apoio às famílias, no apoio às empresas e estou aqui a afirmar um projeto alternativo e um projeto alternativo consubstanciado num conjunto de áreas, de temas que certamente teremos a oportunidade de debater. Vladimir Feliz pediu uma palavra, eu recordo que é o candidato que usou mais tempo nesta primeira ronda, ainda não dei a palavra ao André nem ao Bruno Rebelo, mas sobre esta questão do Museu do Romântico, em 30 segundos. É muito rápido e tem a ver com o Museu do Romântico. Há 3 anos atrás, o Dr. Rui Moreira dizia que o Museu do Romântico era um dos mais visitados da cidade. 3 anos depois, diz o seu contrário, que é preciso rever o seu conteúdo, porque era um museu que estava entaipado. E, portanto, isto revela bem a forma como nós vamos gerindo a cidade, ao sabor do vento. Como eu digo, o Dr. Rui Moreira foi um excelente velejador, mas aqui a cidade não pode andar a sabor do vento. Eu peço desculpa, mas eu acho que provavelmente o Sr. Engenheiro Vladimir Feliz gostaria de ter entregue o Museu do Romântico ao Filipe Lafeira, como fizeram com o Rivoli. Portanto, se há uma força política na cidade que tem muita... era difícil porque é pequeno para tanta gente que foi ao Rivoli na altura. Se há uma força na cidade que tem muita dificuldade em falar em investimento na cultura, porque nós, quando chegamos, a razão pela qual fizemos obras no Museu Romântico é que o telhado estava a cair, a parte elétrica toda do museu estava destruída e foi relativamente a essa que fizemos uma candidatura, foi isso que foi feito. A questão escolheu para a sua vice-presidente a vereadora da Cultura de então. Isso é curioso. Mas não foi para a Cultura. Mas foi escolhida. Não havia vereadora da Cultura porque não havia cultura no vosso Muito bem, avançamos. André Eira, do Volta enquanto Partido Europeu, ou PAN-Europeu, defende uma mudança de paradigma na gestão autárquica. A frase mudança de paradigma é ótima no marketing, mas na prática quer dizer o quê? Olá, boa noite. Aproveito para cumprimentar todos os presentes neste debate, o Hugo Gilberto e todas as pessoas que nos veem lá em casa. O Volt é um partido recém-formado, nós ainda não temos sequer um ano de existência em Portugal, mas a nível europeu já temos alguma expressão, com um deputado europeu, na Holanda já temos 3 deputados nacionais e temos um projeto que estamos a crescer, temos um projeto que é comum em todos os países da Europa, onde partilhamos todos os mesmos valores. Não nos revemos na dicotomia tradicional da esquerda-direita.
O que nós pretendemos é ter uma política pragmática, aproveitar o melhor de cada lado, de cada país. Conseguimos, através dos nossos parceiros europeus, saber o que corre bem nas cidades europeias e trazer, e é isso que nós queremos trazer, essa experiência para o Porto e aplicar essas boas práticas. E, acima de tudo, um dos nossos grandes objetivos é querer trazer e aproximar os cidadãos para a política, porque é uma das grandes lacunas que hoje vemos na nossa sociedade. É um afastamento cada vez mais gradual dos cidadãos da política. Bruno Rebelo, do ERCT. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. A cidade do Porto foi considerada no início deste ano a melhor cidade da Europa para se viver em família e o ERCT defende, também no Porto, ouviu dizer, o uso de armas pessoais. Isto é o Porto, não é o Texas. As estatísticas são o que são, valem o que valem, mas não são de todo o reflexo da realidade. Deixe-me também aproveitar para saudar todos aqui presentes, toda a equipa da RTP e todos aqueles que nos ouvem em casa. As estatísticas não são apenas números. E a realidade... Traduzem realidades. De todo. A maioria das pessoas simplesmente não apresenta queixa porque não acredita nem no sistema judicial, nem no governo. Porque aquilo que se vê todos os dias é cada vez mais crimes, também na cidade do Porto, e cada vez mais graves. E depois o que acontece é nada. Quando são detidos, são soltos. E as pessoas têm cada vez mais medo e estão cada vez mais condicionados na sua liberdade de circular pela cidade do Porto. As pessoas têm medo de andar em determinadas zonas da cidade. É usual, em plena Baixa do Porto, haver assaltos, haver carjacking, entre outras situações. Constantemente é notícia nos meios de comunicação social, por exemplo, de violações e tentativas de violações por todas as zonas da cidade, porque a cidade é cada vez menos segura. As estatísticas são bonitas, são números, mas não refletem de todo a realidade. O ERCT defende, sim senhor, o uso e porte de arma de defesa pessoal a todos os cidadãos nacionais portugueses com registro criminal limpo, maiores de 25 anos, integrados na sociedade. Porque o cidadão tem que ter direito, quando o próprio Estado falha, quando as próprias forças policiais não têm autoridade e não conseguem proteger a população, o cidadão tem o direito a se defender. Muito bem, fica clara. Peço desculpa, deixe-me só concluir. E quando a polícia não existe, quando há falta de efetivos e de meios, quando há falta de leis punitivas dos criminosos, quando, no fundo, todo o Estado falha, o cidadão tem que se defender. E para nós, para o ERCT, o cidadão tem o direito a se defender proporcionalmente sempre de qualquer criminoso e para nós é mais importante a vida de uma vítima viva do que de um criminoso, porque acima de tudo estão as pessoas de bem. Tiago Barbosa Ribeiro, o Presidente ou os principais candidatos à Câmara do Porto, já lhe dou a palavra, Hilda Figueiredo, sempre foram mais do que isso, eram vozes fortes da região norte do país, clamavam por igualdade frente a Lisboa. O tema da regionalização caiu em definitivo, esta descentralização mais ou menos faz de conta, convenceu as principais figuras dos principais partidos a norte? Olha, sobre essa matéria eu devo dizer que espero que não tenha caído. Aliás, eu, ao contrário do Rui Moreira, nunca mudei de opinião relativamente à regionalização e, portanto, é importante termos coerência nestas matérias. Eu sempre fui profundamente regionalista, sou regionalista e defendo a regionalização, por mim, amanhã. Existe um problema constitucional, como sabemos, e, portanto, é imperativo termos um enquadramento que respeite a Constituição para que a regionalização aconteça sem marcha atrás e parece muito importante salientar aquilo que referiu que tem a ver com o processo de descentralização de competências. Nós estamos neste momento com um vasto pacote de descentralização de competências e acho muito difícil que uma Câmara, com a dimensão da Câmara do Porto, com a ambição que o Porto tem que ter no contexto não só nacional, mas também distrital, regional, não ter um conjunto de competências nas mais diferentes áreas que neste momento querem ser descentralizadas para os municípios e o município do Porto não quer aceitar essas competências ao mesmo tempo que que critica a incapacidade que tem para agir por não ter essas competências. Portanto, há aqui uma contradição absoluta. Existem muitos municípios do país que já protocolaram um conjunto muito vasto de transferência de competências e eu defendo não só a transferência de competências do Estado Central para as câmaras e para as autarquias, mas também já agora das autarquias, das câmaras municipais, para as outras autarquias, para as suas juntas de freguesia. E eu acho que neste momento está a faltar um pacote de centralização de competências também para as juntas de freguesia da cidade do Porto, em áreas como a limpeza urbana, que está um caos na cidade,
cidade, em áreas como licenciamentos, em áreas como direitos sociais, em áreas como habitação. Há muito a fazer na cidade e é importante que o Porto tenha esses mecanismos, tenha essas competências e é importante que seja feito um diálogo articulado com os diferentes ministérios, com o Estado Central, para podermos ter essas competências ao serviço do Porto. Hilda Figueiredo é uma voz conhecida no norte do país, é uma voz também do Porto e já conhecida nestes debates. O Porto hoje tem menos voz no país? E isso também devia ser discutido nesta eleição? O Porto é vítima da falta da regionalização. O Porto e todo o Norte são vítimas da falta da regionalização. Há 30 anos foi aprovada uma lei quadro da regionalização. Eu própria estive nesse trabalho na Assembleia da República e esperava-se que em 30 anos fosse possível ter avançado com a regionalização. O meu partido, o PCP, já apresentou por diversas vezes um calendário com datas, com fases muito claras para o avanço da regionalização. A verdade é que o Partido Socialista não quis, não tem querido, como o PSD também não quis, e, portanto, entenderam-se PS e PSD, eu não interrompi, desculpe lá, mas eu não interrompi. Não podem dizer mentiras. PS e PSD entenderam-se para adiar mais uma vez a regionalização, pôr de pé aquilo que eles chamaram de descentralização, mas que não é nenhuma descentralização, é uma simples transferência de encargos para as autarquias em áreas que são importantíssimas, desmembrando também alguns serviços públicos essenciais para fazer recair sobre as autarquias o não cumprimento de respostas às populações na área da educação, da segurança social, da saúde e até da habitação. Tiago, para concluir, e por isso, sem dinheiro, sem as verbas vai ter depois menos tempo para falar de habitação, Hilda. Isto não avança, não é correto. Conclua, agora, deixe-me só, porque deu já por duas vezes aos meus colegas, mas deixe-me só também comentar muito brevemente duas coisinhas. Uma sobre a cultura e o dito Museu Romântico. Eu digo dito porque hoje, de facto, foi uma profunda transformação, por muito que agora se recue face à primeira declaração que apareceu no site da Câmara, sem que a própria Câmara tenha sido, como executivo, tenha sido ouvida sobre o assunto, quando se podia ter feito um debate com os agentes culturais, quando se podia ter procurado uma ligação entre o antigo e o presente, e se podia ter feito tudo isto de outra forma. Mas é o reflexo da falta de diálogo desta Câmara. Muito bem, está clara a sua posição, Tiago. Nas várias áreas. E a outra, só para comentar, pois vou ter que lhe cortar à frente, Hilda. Que aqui o Porto não é, de facto... E vou ser implacável. Não é o Texas, não é um país chamado Estados Unidos da América, e eu lamento que, em vez de se investir na defesa de respostas sociais, económicas, de habitabilidade, mas também de equipamentos públicos e de melhores serviços públicos para que as pessoas tenham a resposta necessária. Tiago Barbosa Ribeiro, para concluir, em 30 segundos, e não podemos estar em 30 segundos, mas tinha mesmo que falar, Hugo, porque já não é a primeira vez, ao longo dos últimos anos, que vemos a Hilda Figueiredo um pouco a reproduzir os argumentos de Rui Moreira relativamente a esta e outras matérias. Não houve nenhum entendimento com o PSD para adiar a regionalização, isso é pura ficção científica. Isso é pura ficção científica. O Partido Socialista é um partido regionalista, eu sou profundamente regionalista e mais. O que nós temos visto com a descentralização de competências é a possibilidade, entre outras, de municipalizar, por exemplo, os STCP ao serviço aqui da cidade, coisa que o PCP esteve contra e nós invertemos. Muito bem, está clara a posição regionalista, quer da Hilda Figueiredo, quer do Tiago Barbosa Ribeiro. Vladimir Feliz, o Porto é bem tratado pelo Estado Central ou está a perder peso político? Não, o Porto, ao longo dos últimos anos, tem perdido força no país, por força também de se falar muito e agir pouco. Mas deixe-me dizer algo relativamente a isto. O mundo mudou e o papel das cidades no mundo alterou-se substancialmente. E, portanto, nós temos que reinventar modelos que respondam aos novos tempos. 60% do PIB mundial gera-se nas 600 maiores cidades do mundo.
E eu acredito muito mais numa rede de cidades que trabalhe de forma colaborativa, uma região que vá de Bragança, Guimarães, Braga, Viana, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, do que numa região fechada que trabalhe com mais carga burocrática, com mais funcionários, com mais carga administrativa. E dizer-lhe uma coisa, na transferência de competências é importantíssimo que associada à transferência de competências venha o envelope financeiro necessário para suportar aquilo que os municípios herdam. Eu estive na educação quando se tentou trazer a transferência de competências, quando o governo de então, de José Sócrates, o propôs, propunha transferir o parque escolar sem o envelope financeiro respectivo e nós, obviamente... Vladimir, há uma pergunta que seguramente muitas pessoas lá em casa gostariam de fazer, já que falamos de Foz do Norte, vai fazer como Rui Rio, caso seja eleito agora nestas eleições, vai entrar em guerra com uma das principais vozes da cidade, com o presidente do Futebol Clube do Porto, com o clube ou não? Ouça, a mim já me chamaram um engenheiro consensualizador ou amigável. Dizer-lhe uma coisa, já tive a oportunidade de visitar o Futebol Clube do Porto, fui excelentemente recebido. O Futebol Clube do Porto é uma marca de referência da cidade, como muitas outras, como a Universidade do Porto, e eu tenho orgulho em ter o ex-reitor da Universidade como candidato à Assembleia Municipal, o professor Sebastião Feio de Azevedo, e portanto o Futebol Clube do Porto será tratado com toda a dignidade, com todo o respeito e como uma marca que projeta o Porto no país e no mundo. Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto é o líder de uma região ou essa ideia já se perdeu? O Norte tem menos voz ou só tem a voz do Presidente da Câmara do Porto e mais nenhuma? Não, o Porto tem uma voz própria, tem uma voz que não resulta nem do Presidente da Câmara, nem da dimensão do Porto. De facto, o Porto sempre foi uma voz livre, uma voz independente, uma voz liberal. Liberal não no sentido económico, mas no sentido das guerras liberais. E esses são que o apoio? Não, mas eu vou-lhe responder, sabe? Porque aquilo que me interessava falar é na regionalização. É sempre muito curioso. Quando se fala da regionalização, os representantes dos partidos começam a trocar o jogo das cadeiras. A verdade é assim, a regionalização não foi feita e, pelos vistos, todos os partidos acham que ela deve ser feita. O senhor deputado Barbosa Ribeiro, que está em Lisboa no Parlamento, é um dos responsáveis pela regionalização não ser feita e o resto é uma conversa fiada. E já agora quero dizer que eu sei que fica muito incomodado quando eu falo, mas não fica, de vez em quando é bom ouvir, não faz mal nenhum, eu também o ouço, nunca o interrompi. Portanto, permita-me apenas dizer que quanto à descentralização, como diz o engenheiro Vladimir Feliz, nós aquilo que queremos é competências. E estamos dispostos a pagar por essas competências. Houve uma parte da descentralização bem feita, já o disse, foi feita nos transportes públicos, muito bem feita, a Carris, e nós assumimos. Naturalmente que o Estado não transfere para as câmaras, para as 6 câmaras, o montante necessário para garantir o equilíbrio financeiro da STCP, mas isso é alguma coisa em que nós, as 6 câmaras, podem intervir. Podemos aumentar a capacidade, podemos definir as rotas, podemos dizer se este autocarro vai por ali ou por aqui. Aquilo que acontece na descentralização, nas competências que nos querem dar, nomeadamente, quer na educação, mas vamos falar na saúde, nos centros de saúde, um cidadão do Porto, o que é que pretende saber de um centro de saúde? Pretende saber se tem boas condições, se as condições de trabalho são boas, pretende saber a que horas funciona, pretende saber quais são as valências que tem. Nada disso está previsto que sejam os municípios. Os municípios vão pagar o quê? Vão pagar uns funcionários que, no fundo, tratam da limpeza, vão funcionar, peço desculpa, estou na televisão, mas vão pagar o Ajax. E, portanto, ainda por cima, não recebem um cheque suficiente. Só na Segurança Social, aquilo que o Governo quer passar para a Câmara Municipal do Porto são 9 milhões de euros de despesa anual. E quer passar um cheque de 1,2 milhões de euros. Portanto, que apareçam delegados do Governo, como o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, a querermos empurrar essas competências, olha, depois não podemos fazer nada na cidade. Sérgio Aires, quando diz que a cidade do Porto é um negócio e que Rui Moreira não tem visão da cidade, está a falar do quê? Da especulação imobiliária, por exemplo? Sim, mas agora posso dizer qualquer coisa também sobre o tema que acabou de ser tratado, sobre a transferência de competências. Independentemente do tema da regionalização e de tudo aquilo que já foi dito, a verdade é que mesmo uma transferência de competências atribui mais poderes e, portanto, mais responsabilidades e uma forma de estar diferente. Portanto, independentemente de termos uma transferência de competências, e falando concretamente da transferência de competências na área social, se ela vier a acontecer, é muito importante que seja, primeiro, uma oportunidade para fazer melhor, para se fazer mais próximo das pessoas, em diálogo com as instituições da cidade e tentando formular nobres respostas sociais para a cidade, assim como desejo para todos os municípios que aconteça. E segundo, que justamente haja uma forma permanente de diálogo e de construção conjunta entre o município e a sociedade civil da cidade para poder responder a isso.
Peço desculpa. Estamos a falar da especulação imobiliária. Da especulação imobiliária. Bom, sim, é evidente que o modelo de cidade de negócio, como nós lhe chamamos, que foi imposto à cidade pelo Executivo de Rui Moreira, tem este problema, que aliás já foi diagnosticado também aqui por vários intervenientes. Portanto, enquanto nós não conseguimos inverter esta visão de monocultura do turismo, que hoje o Dr. Rui Moreira, fiquei muito surpreendido com a apresentação do seu programa, que também reconhecia esse problema e que, portanto, se o reconhece, a pergunta é porque é que não fez nada mais cedo para invertermos esta tendência de termos uma indústria exclusiva ou quase exclusiva na cidade, que ainda por cima é das mais precárias em termos de trabalho e condições de trabalho e, sobretudo, de rendimentos dos trabalhadores. Enquanto não conseguimos ter isto em cima da mesa, não vamos conseguir inverter isso. Por outro lado, o impacto que está a ter na perda de população, na expulsão das pessoas da cidade e, portanto, na descaracterização da cidade, que leva, inclusivamente, a termos em cima da mesa a possibilidade de perdermos a designação de património mundial. Fabiana Cunha diz que muitos portugueses foram expulsos da cidade. Creio que ouvi falar em 100 registros de alojamento local em 2013 e em 10 mil agora. Como é que resolve esse problema? Bem, de facto houve aqui uma ausência de programa de habitação na cidade, um programa com calendário a 4 anos. Aquilo que assistimos foi, no fundo, um adiar da apresentação de propostas de concretização ao longo dos anos e o problema é para resolver hoje, é para resolver ontem e é para resolver a 4 anos. Quando falava nesses dados do alojamento local, queria precisamente dar o exemplo do que foi o crescimento exponencial do registro de alojamentos locais na cidade. Se nós olharmos para os dados de 2007 ou 2008, havia um registro de um alojamento local na cidade. De facto, em 2013, peguei nesse exemplo, houve um registro de 111 novos alojamentos, o que acabou por fazer-se perto de 200 alojamentos locais naquele ano. E se olharmos para aquilo que foi o crescimento, especialmente em 2017 e em 2018, foi brutal. Chegamos agora a 2021 e temos quase 10 mil alojamentos locais na cidade. Houve um momento em que foi feita uma proposta de regulamento, esteve em consulta pública. Quando me pergunta o que é que faço, é preciso regulamentar a atividade, é preciso encontrar um equilíbrio entre o turismo e a habitação da cidade. Nós sabemos bem, e quando estamos com as pessoas na rua, ouvimos várias pessoas a dizer que, de facto, a reabilitação, o alojamento local também tem os seus benefícios. O que não pode acontecer é, de facto, passarmos de um extremo para o outro, em que temos ruas inteiras de alojamento local, em que temos bairros com predominância de alojamento local e, portanto, quando Rui Moreira desiste de regulamentar após consulta pública o alojamento local, na nossa perspectiva foi cometido um grave erro. Nós até participamos nessa mesma consulta pública. Entendemos que há aqui um caminho urgente a ser feito nesta matéria de encontrar este mesmo equilíbrio que é fundamental. Recordo inclusivamente também de uma conversa que tinha com um comerciante que me dizia que, de facto, a caixa registradora faturava, mas que olhava para o lado e não tinha vizinhos. Não havia pessoas. António Fonseca, além de candidato à Câmara, também presidente da Associação de Bares da zona histórica da cidade do Porto. Acredito que não vê um problema no turismo, ou vê? Ora bem, eu gostaria de voltar ao tema que estava a falar, que é nomeadamente a regionalização ou a transferência de competências. Portanto, eu acho que a descentralização é um processo. E o estar a recusar muitas das vezes alguma descentralização, a título de dizer que não é envelope, de uma certa forma está-se a prejudicar a população, quer na área da saúde, quer na área da habitação, seja, sobretudo, nas questões mais sociais. Eu acho que é fundamental começar por algum lado. E a descentralização pode ser um caminho também para tudo mais, mas recusar uma Câmara do Porto que tem capacidade financeira, recusar algumas descentralização, algumas competências, porque não vem o envelope, eu acho que será que o Sr. Presidente da Câmara consegue dormir descansado sabendo que temos muita gente na rua, sabemos que muita gente está a perder casa, sabemos que muita gente não tem emprego? Eu acho que é importante dar uma resposta. E depois, se calhar, mandar a fatura para o Governo. É importante começar por aí. Relativamente ao que falou, o turismo foi crucial para a cidade do Porto. Infelizmente, tivemos os ovos, como já dizia o Felicimário Soares, todos no mesmo cesto. É importante aqui criar também outras soluções paralelas, além do turismo, e neste caso a variação, nomeadamente do turismo e da economia, tem que procurar empresas que instalem aqui serviços e que criem empregabilidade e também
Paralelamente a isso, e em simultâneo, habitação para quem vier Quando trabalhar. fala dos ovos todos no mesmo cesto, o Diamantino Raposinho acredito também que defende isso, quando diz que o LIVRE defende uma zona de exclusão de alojamento local. Mas isso não vai levar o problema para outras zonas da cidade? Não, se o alojamento local for regulado em toda a cidade. E é isso que nós defendemos. Nós não podemos, temos que voltar a ter um regulamento de alojamento local. Esse regulamento de alojamento local tem que prever limites à existência de alojamentos locais nas várias zonas da cidade e assim que se atinge esse limite não pode haver novas licenças de alojamento local nessa cidade. Por outro lado, nós pretendemos, para além da questão da zona da exclusão, na zona do centro histórico, para nós é absolutamente essencial para que aquilo que está ocupado hoje com alojamento local possa ser ocupado por habitação permanente. Nós propomos que as licenças sejam renovadas anualmente e que seja provado que esse alojamento local está realmente a servir para alojamento local e que não está pura e simplesmente parado. Porque, na verdade, o que nós temos visto, e ainda hoje saiu esse estudo da Confidencial Imobiliária, é que há uma parte muito significativa do alojamento local registado que não está neste momento no mercado. Portanto, no fundo, são casas paradas, vazias, que podiam ser usadas para habitação e que não estão a ser porque a Câmara não está a atuar. Andreira, o Volt defende uma percentagem de habitação social na casa dos 25%, o dobro daquela que existe atualmente. A que exemplos europeus é que vai buscar esta ideia? O grande exemplo que nós temos é a cidade de Viena, que tem uma tradição de habitação social e tem aproximadamente uma percentagem de 25% de habitação social. Consideramos que... Mas as taxas na Europa, estive a procurar, são muito abaixo disso. Sim, mas nós queremos uma boa prática. Mesmo em países como a Alemanha? Sim, mas Viena, sendo uma das principais cidades europeias, com um nível de vida bastante superior ao do nosso país, consegue uma taxa de 25%, o que permite uma maior inclusão de cidadãos com menos capacidades financeiras que possam viver dentro do centro da cidade. E nós defendemos, para além disso, também conseguir que mais cidadãos consigam viver na cidade do Porto, através das cooperativas de habitação, principalmente focadas para o arrendamento a custos controlados, que permita que um jovem que começa a sua atividade profissional tenha a possibilidade de viver na cidade do Porto, que não tenha que acrescentar o fluxo pendular todos os dias de viaturas e de transportes públicos que fazem entrada e saída do Porto, e nós pretendemos cada vez mais que os cidadãos consigam morar no Porto e com isso, e com estas políticas de mais habitação social, mais arrendamento acessível, iremos conseguir ultrapassar esta dificuldade que nós temos. Bem, Diogo Araújo Dantas, o PPM e o candidato dizem que a cidade resistiu a invasões e a cercos, mas que não resiste a sucessivas governações que venderam a cidade a interesses estrangeiros. Que interesses são esses? No fundo, a cidade está-se a tornar um shopping center de multinacionais e deixar de ser uma cidade de pessoas portuenses. Mas, por outro lado, eu também vejo com preocupação as propostas ali à esquerda e também do Volt, que tem uma certa nostalgia, se calhar, da União Soviética dos anos 60, em que todos os jovens são inquilinos da Câmara. Por outro lado, também não sou defensor de forma nenhuma em que se dê tudo a 1% de uma elite e esperar que chova prosperidade. O que tem que acontecer é que haja apoio ao arrendamento acessível, em que a adaptação dos edifícios camarários para habitação de estudantes, para também arrendamentos de jovens, um gabinete de apoio à compra que faça com que haja um aconselhamento responsável e financeiramente racional dos jovens de forma a poderem comprar casa no Porto. E sem dúvida, quer dizer, isto são tudo programas e são tudo pontos que não são nem do extremo, da extrema esquerda, que é a minha direita, nem ultraliberais, como tem tido a do PPM. Bruno Rebelo, para fecharmos esta primeira parte, o ERG também fala de especulação imobiliária. Devo dizer já agora, para terminar, que o tempo está muito pouco distribuído. Fala de especulação imobiliária, de expulsão dos portugueses, como eu lhe disse, o tempo está equilibrado, é o contrário do que está a dizer. Explique lá isso melhor, Bruno Rebelo. O problema neste momento do vazio que há de pessoas no Porto é exatamente esse. Há muitos anos atrás, realmente o Porto era uma cidade degradada e havia gente no Porto, mas sem condições de habitabilidade. O que aconteceu foi esvaziar o Porto de pessoas e, em vez da Câmara do Porto servir de passeio
parceiro e mediar entre o investimento privado e o público, como por exemplo com parcerias com proprietários de imóveis com menos posses económicas, de reabilitar, por exemplo, é um dos nossos projetos, reabilitar os imóveis e até essa ajuda da Câmara estar ressarcida, ficar com as rendas até essa dívida estar saciada. E neste momento estamos a esvaziar o Porto para a especulação imobiliária, quer para o alojamento local, quer para a transformação de habitação que era de portuenses, de cidadãos portugueses, para imóveis de luxo, para atrair os estrangeiros. Nós não somos contra, atenção, o investimento privado. É bom e, é claro, pelo nosso sol, pela nossa forma de receber, pelo nosso clima, pela maneira genuína e própria, principalmente do Porto, que atraímos as pessoas. Nós não somos contra pessoas, principalmente pessoas que se reformam de outros países europeus mais envolvidos, vêm passar as suas reformas para Portugal e vêm investir em Portugal. Nós não somos contra isso. O nosso problema é estar a expulsar os portuenses, e a Câmara tem a culpa nisso, de aceitar propostas de despejos de cidadãos do Porto, das suas habitações, para dar lugar a imóveis de luxo e à especulação imobiliária, quando é o trabalho da Câmara defender os seus cidadãos. Isso também é um problema do turismo. Nós estamos a transformar a cidade a uma cidade de alegorias, para inglês ver. Nós criamos serviços, nós tratamos a cidade para o espetáculo, para quem vem de fora. Quando é o contrário, a cidade tem que ser gerida, tem que ser mantida, tem que ser para os portuenses, para usufruto de quem vem de fora, porque é isso que atrai as pessoas ao Porto. É a genuidade e as características para o do futuro Porto. da cidade. Chegamos a meio, um pouco mais do que meio, mas está na hora de um curto intervalo. Voltamos daqui a pouco para continuar a discutir o Porto. Até já.